Título: As neuropsicoses de defesa, 1894. Incluído na coletânea das sinopses dos primeiros trabalhos de Freud, elaborada por ele mesmo, 1897b, a presente tradução, com o título modificado, baseia-se na de 1924. Quando Freud terminou esse artigo em janeiro de 1894, passara-se um ano desde o aparecimento de seu último trabalho psicopatológico, A Comunicação Preliminar, escrita juntamente com Breuer. As únicas exceções foram o artigo sobre as paralisias histéricas, planejado e rascunhado anos antes, e o obituário de Charcot. E mais um ano haveria de passar antes que quaisquer outros fossem publicados. No entanto, os anos de 1893 e 1894 estiveram longe de ser ociosos. Em 1893, Freud estava ainda produzindo intenso trabalho neurológico, enquanto em 1894 preparava sua contribuição aos estudos sobre a histeria. Mas, durante esses 2 anos, como podemos constatar por suas cartas a Flies, ele estava profundamente engajado na investigação daquilo que então afastara completamente a neurologia de seu foco de interesse: os problemas das neuroses. Esses problemas enquadravam-se em 2 grupos bastante distintos, respectivamente, relacionados com o que mais tarde se tornaria conhecido como as neuroses atuais e as psiconeuroses. Freud não se sentiu preparado para publicar coisa alguma sobre as primeiras, e a neurastenia e os estados de angústia até o início de 1895, quando a histeria e as obsessões, porém, já estava apto a demarcar o campo, daí resultante o presente artigo. Aqui, é claro, ele tinha ainda um profundo débito para com Charcot e Breuer. Entretanto, é possível detectar também um primeiro surgimento de muito do que se iria transformar numa parte essencial de suas próprias concepções. Por exemplo, embora a teoria da defesa tivesse sido mencionada muito brevemente na comunicação preliminar, ela aqui é longamente discutida pela primeira vez. O próprio termo defesa ocorre aqui pela primeira vez, o mesmo ocorrendo com conversão e fuga para a psicose. A importância do papel desempenhado pela sexualidade começa a emergir. Alude-se à questão da natureza do inconsciente. Talvez o mais importante seja, na segunda seção, o levantamento de toda a teoria fundamental da catexia e sua possibilidade de deslocamento. E no último parágrafo do artigo, a clara enunciação da hipótese em que se baseou o esquema de Freud, uma discussão mais completa desse primeiro surgimento das concepções teóricas fundamentais de Freud aparece no apêndice do editor inglês a este artigo adiante. Título: As neuropsicoses de defesa. Tentativa de formulação de uma teoria da histeria adquirida, de muitas fobias e obsessões e de certas psicoses alucinatórias. E sim, isso tudo é o título. Depois de fazer um estudo detalhado de diversos pacientes nervosos que sofriam de fobias e obsessões,
Cheguei a uma tentativa de explicação desses sintomas e isso me permitiu, posteriormente, chegar com êxito à origem desse tipo de representação patológica em casos novos e diferentes. Minha explicação, portanto, me parece merecer publicação e um exame mais detido, simultaneamente a essa teoria psicológica das fobias e obsessões. Minha observação dos pacientes resultou numa contribuição à teoria da histeria, ou, antes, uma modificação dela, que parece levar em conta uma importante característica comum à histeria e às neuroses que acabo de mencionar. Além disso, tive a oportunidade de discernir o que, sem dúvida, constitui uma forma de doença mental e descobri, ao mesmo tempo, que o ponto de vista que eu adotara provisoriamente estabelecia uma conexão intangível entre essas psicoses e as duas neuroses em questão. Ao final desse artigo, formularei uma hipótese de trabalho do qual me vali em todos os 3 casos. Título número 1. Comecemos pela modificação que a teoria da neurose histérica me parece reclamar. Desde o esplêndido trabalho realizado por Pierre Janet, Joseph Breuer e outros, pode-se considerar geralmente aceito que a síndrome da histeria, tanto quanto é inteligível até o momento, justifica a suposição de que haja uma divisão da consciência, acompanhada da formação de grupos psíquicos separados. As opiniões, entretanto, estão menos firmadas no que concerne à origem dessa visão da consciência e ao papel desempenhado por essa característica na estrutura da neurose histérica. De acordo com a teoria de Janet, 1892 até 94 e 1993, a divisão da consciência é um traço primário da alteração mental na histeria. Baseia-se numa deficiência inata da capacidade de síntese psíquica, na estreiteza do campo de consciência, champ de la conscience, que, na forma de um estigma psíquico, evidencia a degeneração dos indivíduos histéricos. Contrapondo-se à concepção de Janet, que me parece possível de uma multiplicidade de objeções, existe a posição proposta por Breuer em Nossa Comunicação Conjunta, Breuer e Freud, 1893. Segundo ele, abre aspas, a base e condição sine qua non da histeria, fecha aspas, é a ocorrência de estados de consciência peculiares, semelhantes ao sonho, com uma capacidade de associação restrita, para os quais propôs o nome de estados hipnoides. Nesse caso, a divisão da consciência secundária e adquirida ocorre porque as representações que emergem nos estados hipnoides são excluídas da comunicação associativa com o resto do conteúdo da consciência. Estou agora em condições de fornecer provas de 2 outras formas extremas de histeria, nas quais é possível considerar a divisão da consciência como primária, no sentido de Janet. Na primeira dessas 2 outras formas, pude repetidas vezes demonstrar que a divisão do conteúdo da consciência resulta de um ato voluntário do paciente, ou seja, é promovida por um esforço de vontade cujo motivo pode ser especificado. Com isso, é claro, não pretendo dizer que o paciente tencione
provocar uma divisão de sua consciência. A intenção dele é outra, mas, em vez de alcançar seu objetivo, produz uma divisão da consciência. Na terceira forma de histeria, que demonstramos através de uma análise psíquica de pacientes inteligentes, a divisão da consciência desempenha um papel insignificante ou talvez nulo. Trata-se dos casos em que aconteceu apenas uma falta de reação aos estímulos traumáticos e que podem, consequentemente, ser resolvidos e curados por abreação. Estas são as histerias de retenção puras, no que tange a conexão com as fobias e obsessões. Tratarei apenas da segunda forma de histeria. Por motivos que logo ficarão claros, vou chamar essa forma de histeria de defesa, usando tal nome para distingui-la da histeria hipnoide e da histeria de retenção. Posso também provisoriamente apresentar meus casos de histeria de defesa adquirida, já que neles não se tratava nem de uma grave tara hereditária, nem de uma atrofia degenerativa individual. Esses pacientes que analisei, portanto, gozavam de boa saúde mental até o momento em que houve uma ocorrência de incompatibilidade em sua vida representativa, isto é, até que seu eu se confrontou com uma experiência, uma representação ou um sentimento que suscitara um afeto tão aflitivo que o sujeito decidiu esquecê-lo, pois não confiava em sua capacidade de resolver a contradição entre a representação incompatível e seu eu por meio da atividade de pensamento. Nas mulheres, esse tipo de representações incompatíveis assoma principalmente no campo da experiência e das sensações sexuais, e as pacientes conseguem recordar com toda a precisão desejável seus esforços defensivos, sua intenção de expulsar aquilo para longe, de não pensar no assunto, de suprimi-lo. Darei alguns exemplos facilmente multiplicáveis, extraídos de minha própria observação. O caso de uma moça que se culpava porque, enquanto cuidava do pai doente, pensara num rapaz que lhe causara uma leve impressão erótica. O caso de uma governanta que se apaixonara pelo patrão e resolvera expulsar essa inclinação de sua mente por parecer-lhe incompatível com seu orgulho, e assim por diante. Não posso naturalmente afirmar que um esforço voluntário de eliminar da mente coisas desse tipo seja um ato patológico. Nem sei dizer se de que modo o esquecimento intencional é bem sucedido nas pessoas que, sob a mesma influência psíquica, permanecem saudáveis. Sei apenas que esse tipo de esquecimento não funcionou nos pacientes que analisei, mas levou a várias reações patológicas que produziram ou a histeria ou uma obsessão ou uma psicose alucinatória. A capacidade de promover um desses estados, que estão todos ligados a uma divisão da consciência, através de um esforço voluntário desse tipo, deve ser considerada como manifestação de uma disposição patológica, embora esta não seja necessariamente idêntica à degeneração individual hereditária. Quanto ao trajeto entre o esforço voluntário do paciente e o surgimento do sintoma neurótico, formei uma opinião que pode ser expressa em termos das abstrações psicológicas
correntes, mais ou menos da seguinte maneira: a tarefa que o eu se impõe em sua atitude defensiva de tratar a representação incompatível como non arrive, simplesmente não pode ser realizada por ele. Tanto o traço mnêmico como o afeto ligado à representação lá estão de uma vez por todas e não podem ser erradicados. Mas uma realização aproximada da tarefa se dá quando o eu transforma essa representação poderosa numa representação fraca, retirando-lhe o afeto, a soma de excitação do qual está carregada. A representação fraca não tem, então, praticamente nenhuma exigência a fazer ao trabalho da associação, mas a soma de excitação desvinculada dela tem que ser utilizada de alguma outra forma. Até esse ponto, os processos observados na histeria, nas fobias e nas obsessões são os mesmos. Daí por diante, seus caminhos divergem na histeria. A representação incompatível é tornada inócua pela transformação de sua soma de excitação em alguma coisa somática. Para isso, eu gostaria de propor o nome de conversão. A conversão pode ser total ou parcial. Ela opera ao longo da linha de inervação motora ou sensorial relacionada intimamente ou mais frouxamente com a experiência traumática. Desse modo, o ego consegue libertar-se da contradição com a qual é confrontado. Em contrapartida, porém, sobrecarrega-se com um símbolo mnêmico que se aloja na consciência como uma espécie de parasita, quer sobre a forma de uma inervação motora insolúvel, quer como uma sensação alucinatória constantemente recorrente, que persiste até que ocorra uma conversão na direção oposta. Consequentemente, o traço mnêmico da ideia recalcada não é, afinal, dissolvido. Daí por diante, forma o núcleo de um segundo grupo psíquico. Acrescentei apenas mais algumas palavras a essa concepção dos processos psicofísicos na histeria. Uma vez formado tal núcleo para a expulsão, splitting off, histérica no momento traumático, ele passa a ser aumentado em outros momentos que poderiam ser chamados momentos auxiliares. Sempre que a chegada de uma nova impressão da mesma espécie consegue uma ruptura na barreira erigida pela vontade, suprindo a representação enfraquecida de um afeto renovado e restabelecendo provisoriamente o elo associativo entre os dois grupos psíquicos, até que uma nova conversão estabeleça uma defesa. A distribuição da excitação, assim, ensejada na histeria, usualmente se revela uma distribuição instável. A excitação forçada a escoar-se por um canal impróprio pela inervação somática, vez por outra, reencontra o caminho de volta para a representação da qual se destacou e compele então o sujeito a elaborar a representação associativa
ou a livrar-se dela em ataques histéricos, como vemos no conhecido contraste entre os ataques e os sintomas crônicos. A operação do método catártico de Breuer consiste em promover deliberadamente a recondução da excitação da esfera somática para a psíquica e, assim, a resolução da contradição através da atividade de pensamento e da descarga da excitação por meio da fala. Se a divisão da consciência que ocorre na histeria adquirida se baseia num ato voluntário, temos então uma explicação surpreendentemente simples para o notável fato de a hipnose ampliar regularmente a consciência restrita do histérico e permitir acesso ao grupo psíquico que foi expelido, split off. Na verdade, sabemos ser uma peculiaridade de todos os estados similares ao sono, que eles suspendam a distribuição da excitação em que se baseia a vontade da personalidade consciente. Assim, vemos que o fator característico da histeria não é a divisão da consciência, mas a capacidade de conversão. E podemos aduzir como parte importante da predisposição para a histeria. Predisposição ainda desconhecida em outros aspectos. Uma aptidão psicofísica para transpor enormes somas de excitação para a inervação somática. Essa aptidão por si só não exclui a saúde psíquica e só conduz à histeria quando há uma incompatibilidade psíquica ou um acúmulo de excitação. Ao adotarmos essa visão, Breuer e eu nos aproximamos das conhecidas definições da histeria, feitas por Oppenheim e Strampel, e divergimos da concepção de Janet, que atribuiu demasiada importância à divisão da consciência em sua caracterização da histeria. A apresentação aqui fornecida pode sustentar a pretensão de ter tornado inteligível a conexão entre a conversão e a divisão histérica da consciência. Título número 2 ou capítulo 2. Quando alguém com predisposição à neurose carece de aptidão para a conversão, mas, ainda assim, parece rechaçar uma representação incompatível, dispõe-se a separá-la de seu afeto. Esse afeto fica obrigado a permanecer na esfera psíquica. A representação, agora enfraquecida, persiste ainda na consciência, separada de qualquer associação, mas seu afeto, tornado livre, liga-se a outras representações que não são incompatíveis em si mesmas, e graças a essa falsa ligação, tais representações se transformam em representações obsessivas. Essa é, em poucas palavras, a teoria psicológica das obsessões e fobias mencionadas desde o início deste artigo. Indicarei agora quais dos vários elementos explicitados nessa teoria podem ser diretamente demonstrados e quais foram suprimidos por mim. O que se pode demonstrar diretamente, além do produto final do processo, a obsessão, é, em primeiro lugar, a fonte do afeto colocado numa falsa ligação. Em todos os casos que analisei, era a vida sexual do sujeito
que havia despertado um afeto aflitivo, precisamente da mesma natureza do ligado à sua obsessão. Teoricamente, não é impossível que esse afeto possa, às vezes, emergir em outras áreas. Resta-me apenas relatar que, até o momento, não deparei com nenhuma outra origem. Ademais, é fácil verificar que é precisamente a vida sexual que traz em si as mais numerosas oportunidades para o surgimento de representações incompatíveis. Além disso, as mais inequívocas declarações dos pacientes evidenciam o esforço de vontade e a tentativa de defesa, enfatizados pela teoria, e pelo menos um bom número de casos, os próprios pacientes informam-nos que sua fobia ou obsessão apareceu pela primeira vez depois que um esforço de vontade aparentemente atingiu seu objetivo com êxito. Abre aspas. Certa vez me aconteceu uma coisa muito desagradável e tentei, com muito empenho, afastá-la de mim e não pensar mais nisso. Finalmente consegui, mas aí me apareceu essa outra coisa, de que não pude livrar-me desde então. Fecha aspas. Foi com essas palavras que uma paciente confirmou os pontos principais da teoria que aqui desenvolvi. Nem todos os que sofrem de obsessões têm uma ideia tão clara assim sobre sua origem. Em geral, quando se chama a atenção do paciente para a representação primitiva de natureza sexual, a resposta é, abre aspas, não pode provir daí, nunca pensei muito nisso. Por um momento fiquei assustado, mas logo desviei o pensamento, e desde então isso nunca mais me perturbou. Fecha aspas. Nessa frequente objeção, temos a prova de que a obsessão representa um substituto ou sucedâneo da representação sexual incompatível, tendo tomado seu lugar na consciência. Entre o esforço voluntário do paciente que consegue recalcar a representação sexual inaceitável e o surgimento da representação obsessiva, que, embora tendo pouca intensidade em si mesma, está agora suprida de um afeto incompreensivelmente forte, subsiste o hiato que a teoria aqui desenvolvida busca preencher. A separação da representação sexual de seu afeto e a ligação deste com outra representação adequada, mas não incompatível. São processos que ocorrem fora da consciência. Pode-se apenas presumir sua existência, mas não prová-la, através de qualquer análise clínico-pedagógica. Talvez fosse mais correto dizer que tais processos não são absolutamente de natureza psíquica, e sim processos físicos cujas consequências psíquicas se apresentam como se de fato tivessem ocorrido, o que se expressa pelos termos, abre aspas, separação entre a representação e seu afeto, fecha aspas, e, abre aspas, falsa ligação, fecha aspas, deste último. Junto aos casos que mostram uma sequência entre uma representação sexual incompatível e uma representação obsessiva, encontramos vários outros em que as representações obsessivas e as representações sexuais de caráter aflitivo ocorrem simultaneamente. Não será muito satisfatório chamar essas últimas de representações obsessivas sexuais, pois
falta-lhes um traço essencial das representações obsessivas. Elas se mostram perfeitamente justificadas, ao passo que o caráter aflitivo das representações obsessivas comuns é um problema tanto para o médico quanto para o paciente. Até onde tenho podido explorar, o terreno no caso desse tipo, o que ocorre é uma defesa perpétua, vai se erigindo contra representações sexuais que emergem continuamente, ou seja, um trabalho que ainda não chegou à sua conclusão. Já que os pacientes estão cônscios da origem sexual de suas obsessões, frequentemente as mantêm em segredo. Quando chegam a se queixar delas, costumam expressar seu espanto por estarem sujeitos ao afeto em questão, por sentirem angústia ou terem certos impulsos e assim por diante. Ao médico experiente, pelo contrário, o afeto parece justificado e compreensível. O que ele acha notável é apenas que um afeto desse tipo esteja ligado a uma representação que não o merece. O afeto da obsessão, em outras palavras, parece-lhe estar desalojado ou transposto. E se tiver aceito o que se disse nestas páginas, ele poderá, em diversos casos de obsessão, retraduzi-los em termos sexuais. Para fornecer essa conexão secundária ao afeto liberado, pode-se utilizar qualquer representação que, por sua natureza, possa unir-se a um afeto de qualidade em questão, ou que tenha com a representação incompatível certas relações que a façam parecer adequada como substituta dela. Assim, por exemplo, a angústia liberada, cuja origem sexual não deva ser lembrada pelo paciente, irá apoderar-se das fobias primárias comuns da espécie humana, relacionadas com animais, tempestades, escuridão e assim por diante, ou de coisas inequivocamente associadas, de um modo ou de outro, com o que é sexual, tais como a micção, a defecação, ou de um modo geral a sujeira e o contágio. O eu leva muito menos vantagem escolhendo a transposição do afeto como método de defesa do que escolhendo a conversão histérica da excitação psíquica em inervação somática. O afeto de que o eu sofre permanece como antes, inalterado e não diminuído, com a única diferença de que a representação incompatível é abafada e isolada da memória. As representações recalcadas, como no outro caso, formam o núcleo de um segundo grupo psíquico, que acredito é acessível, mesmo sem a ajuda da hipnose. Se as fobias e obsessões são desacompanhadas dos notáveis sintomas que caracterizam a formação de um grupo psíquico, independente da histeria, isto é, sem dúvida, porque, em seu caso, toda a alteração permaneceu na esfera psíquica e a relação entre a excitação psíquica e a inervação somática não sofreu qualquer mudança. Título: para ilustrar o que foi dito sobre as obsessões, darei alguns exemplos que suponho serem típicos. Tópico 1. Uma jovem sofria autorrecriminações obsessivas quando lia alguma coisa nos jornais sobre falsificadores de moedas.
Ocorria-lhe a ideia de que também ela produzira dinheiro falso se uma pessoa desconhecida cometia um assassinato. Perguntava-se ansiosamente se não teria sido ela a autora daquela ação. Ao mesmo tempo, estava perfeitamente cônscia do disparate dessas acusações obsessivas. Por algum tempo, esse sentimento de culpa adquiriu tal ascendência sobre ela que suas capacidades críticas ficaram embotadas e ela se acusou perante seus parentes e seu médico de ter realmente cometido todos esses crimes. Eis um exemplo de psicose por simples intensificação. Aí tem uma palavra impronunciável, entre aspas, Überwältigungspsychose, fecha aspas, realmente não consigo. Uma psicose em que o eu é subjugado. Um minucioso interrogatório revelou, então, a fonte de onde brotava seu sentimento de culpa. Estimulada por uma sensação voluptuosa casual, ela se deixara induzir por uma amiga a se masturbar. E praticara a masturbação durante anos, inteiramente consciente de sua má ação, que era acompanhada das mais violentas, embora inúteis, autorrecriminações. Um excesso a que se entregara depois de ir a um baile havia produzido a intensificação que levou à psicose. Depois de alguns meses de tratamento e da mais estrita vigilância, a jovem se recuperou. Tópico 2. Uma outra moça sofria de um pavor de ser dominada pela necessidade de urinar e de ser incapaz de evitar molhar-se desde a ocasião em que uma necessidade desse tipo de fato a obrigara a sair de um salão de concerto durante a apresentação. Pouco a pouco, essa fobia deixara completamente incapaz de se divertir ou de frequentar a sociedade. Só se sentia bem ao saber que havia um toalete próximo e acessível, que ela poderia atingir discretamente. Não havia sombra de nenhuma enfermidade orgânica que pudesse justificar essa desconfiança em seu poder de controlar a bexiga. Quando ela estava em casa, em condições tranquilas, ou à noite, a necessidade de urinar não assomava. Um exame detalhado mostrou que a necessidade ocorrera primeiramente nas seguintes circunstâncias. No salão de concerto, um cavalheiro ao qual ela não era indiferente tomara assento não longe dela. A moça começou a pensar nele e a imaginar-se sentada ao seu lado como sua esposa. Durante esse devaneio erótico, teve a sensação corporal que é comparável à ereção masculina e que no caso dela não sei se é sempre assim. Terminava com uma leve necessidade de urinar. Ficou assim, então, ela ficou muito aterrorizada pela sensação sexual, a qual estava normalmente acostumada, pois tomara a resolução interna de combater aquela preferência específica, assim como qualquer outra que pudesse sentir no momento seguinte. O afeto se transferira para a necessidade concomitante de urinar e a compelira, depois de agoniada luta, a deixar o recinto. Em sua vida corriqueira, ela era tão púdica que experimentava intenso horror por qualquer coisa relacionada a sexo e não podia contemplar a ideia de vir a casar-se um dia. Por outro lado, era tão hiperestésica sexualmente que durante qualquer devaneio erótico ao qual se abandonava prontamente, a mesma sensação voluptuosa aparecia.
Em todas as ocasiões, a ereção era acompanhada pela necessidade de urinar, embora sem produzir-lhe qualquer impressão, até a cena do salão de concerto. O tratamento levou-a a um controle quase completo de sua fobia.